Olá, pessoal! Vamos à correção dos exercícios da página 19, O que aprendi, livro do 8º ano, volume 4, tá bom? Pessoal, então a primeira questão está escrita assim: analise as situações e escreva D para as grandezas diretamente proporcionais, I para as inversamente proporcionais e N para quando não for proporcional. A gente viu as diretamente e as inversamente. Mas o que a gente está vendo? Quando é proporcional, certo? Então, quando não encaixar nessas duas, quer dizer que ela não vai ser proporcional. A primeira, o perímetro de um quadrado e a medida do seu lado. O que será que é? Se a gente tiver um quadrado de 10 centímetros aqui de lado, o perímetro dele vai ser 10, 20, 30, 40. E se o meu quadrado for de 20, vai ser quantos? 20, 40, 80... 20, 40, 60, 80, ou seja, vai ser proporcional, os dois vão aumentar ao mesmo tempo. E os dois vão aumentar para o mesmo lado. Então, o que eles são? Diretamente, é só a gente vir aqui e colocar a letra D. Olha esse, a idade de uma pessoa e sua massa. O que vocês acham, pessoal? Vocês alunos aí, quem tem 15 anos, qual que é o seu peso? O seu colega de 15 anos também tem o mesmo peso que você? E a sua colega tem o mesmo peso que você? Não. Então, tem uma relação direta da idade com o peso das pessoas? Se ela aumentar um ano, vai aumentar o peso ou vai diminuir o peso proporcionalmente? Não. Então, a massa de uma pessoa não se relaciona proporcionalmente à sua idade. Há pessoas com a mesma idade que têm massa diferente, e uma pessoa pode dobrar de massa sem que sua idade esteja dobrada. Então, essas grandezas não são proporcionais. Então, por isso a letra N. Em um restaurante por quilo, o peso, massa da comida e o valor a ser pago. Então, se você vai almoçar num restaurante e coloca uma quantidade de comida, você vai pagar um valor. Se você coloca mais comida, você vai pagar mais barato ou mais caro? Vai aumentar também o valor que você vai pagar, não é? Então, ela é diretamente proporcional. Letra D. O tempo para a construção de uma casa e o número de operários para trabalhar na obra. Então, olha só. O que acontece? Se tiver pessoas trabalhando para construir sua casa lá, se tiver 10 pessoas trabalhando, vai ser um determinado período. E se tiver só 5, vai demorar mais tempo para construir a sua casa ou menos tempo? Vai demorar mais. A quantidade de operários diminuiu e o serviço aumentou. Agora, se tiver o dobro de pessoas trabalhando, vai diminuir o tempo da construção. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Então, a gente vai colocar o I aqui. A letra E. Na divisão em partes iguais de 1 litro de leite, o número de copos e a quantidade de leite em cada um. Então, novamente, uma situação conhecida de grandezas inversamente proporcionais, porque o número de copo cresce e o volume em cada um diminui. Ou seja, se eu colocar em 2 copos grandes de meio litro cada, eu vou usar só 2 copos. Agora, se eu precisar diminuir em 3 ou 4 copos, a quantidade vai diminuir. Vai aumentar o número de copos e a quantidade de leite vai diminuir em cada um. Então, vai ser inversamente proporcional. Pessoal, vamos resolver agora a questão número 2 da página 19. Então, a primeira coisa para a gente conseguir resolver essa questão é interpretar o exercício. Então, o que está falando? Para preparar feijoada para 50 pessoas, são necessários 2,5 kg de feijão. Qual é a quantidade de feijão necessário para fazer feijoada para 60 pessoas? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar esse exercício. O que a gente tem aqui? Quais são as unidades que a gente está mexendo aqui? A gente está mexendo com o número de pessoas e com quilograma de feijão, certo? Então, a gente vai ter que pegar e organizar pessoas e o quilograma de feijão. Muito bem. A gente começa que 50 pessoas são necessários 2,5. Então, aqui de 50 são necessários 2,5 kg. Muito bem. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade de quilo, ou seja, o meu X, para mim fazer para 60 pessoas. Muito bem, a gente já organizou o nosso exercício. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer, ver se ela é proporcional diretamente ou inversamente. Primeira coisa, vamos ver.
olha só, se eu tenho 50, para 50 pessoas eu usei 2,5 kg, para 60 pessoas eu vou usar mais ou menos? Respondendo essa pergunta, a gente já sabe se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Então, olhando aqui, ó, de 60 para 50, o que aconteceu? Subiu ou diminuiu? 60 é maior, né? Então, aumentou. Então, eu sei o valor de 50, eu quero saber de 60. 60 é maior que 50, ou subiu. Aqui, a quantidade que vai gastar de feijão vai ser maior ou vai ser menor? Então, se para 50 eu preciso de 2,5 kg, para 60 eu vou precisar de mais feijão, todo mundo concorda? Então, o número aqui vai ser maior do que 2,5, então também está subindo. Quando as duas setinhas estão subindo, que significa que a minha conta é diretamente proporcional. Então, ó, os dois já estão subindo, então é só eu organizar ela. Então, 50 para 60, né? 50 sobre 60 é igual a 2,5 sobre x. Muito bem. A gente multiplica cruzado, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 50x, que é igual a 60, que multiplica 2,5. Então, aqui, ó, 50x é igual, se você multiplicar 60 por 2,5, você vai achar 150. Podem fazer aí no cantinho. Se não der certo, vocês me falem que eu faço a continha para vocês aqui. Agora, esse 50, ele está multiplicando o x. Ele vai passar dividindo para cá. Dividido por 150. 150 dividido por 50 dá 3. 3 o quê, pessoal? 3 é o nosso x. Então, aqui, ó, qual que é a unidade? Quilograma. Então, a nossa resposta vai ser que para 50 pessoas vai ser necessário, ou melhor, para 60 pessoas vai ser necessário 3 quilogramas. Questão número 3, página 19. Então, uma máquina imprime 650 livros iguais em 5 dias de trabalho. Quantos dias serão necessários para imprimir 780 desses livros? Então, quais são as unidades que a gente tem? Primeira coisa, interpretar o exercício. A gente tem a unidade de livros e dias. Então, a gente tem livros debaixo de livros e dias debaixo de dias. A gente sabe que 650 equivale a 5 dias de trabalho. Quantos dias serão necessários? Então, o meu X é seu dias, para imprimir 780 livros. Muito bem. Se 650 vai gastar 5 dias, 780 vai gastar mais dias ou menos dias? Mais, né? Então, as duas setinhas é para cima. Perfeito. Então, agora é só a gente montar, né? Como as duas setinhas são para cima, então é só copiar do jeito que está aqui. Então, vai ser 650 sobre 780 é igual a 5 sobre x. Multiplico cruzado, fica 650 vezes x, que é igual a 780, que multiplica 5. 650x é igual 780 vezes 5 vai dar 5.780. O 650 está multiplicando, vai passar dividindo. O meu x vai ser igual a 6. 6 o quê, pessoal? 6 dias, que é o meu x aqui. Então, a resposta vai ser 6 dias serão necessários. Questão número 4, página 19. Uma fábrica de processamento de óleo encomenda garrafas para evasar a produção diária e encaminhar à distribuidora. São encomendadas diariamente 60.000 garrafas que comportam 50 ml cada. Recentemente, a fábrica decidiu trocar a encomenda dessas garrafas por outra, que apresentam capacidade de 1.200 ml cada. Quantas garrafas do novo tipo devem ser encomendadas diariamente? Bem, pessoal, olha só. Então, a primeira coisa é organizar unidade debaixo de unidade. O que a gente tem aqui? A gente tem a quantidade de garrafa e a capacidade que cada uma comporta, certo? Então, qual vai ser as unidades que a gente vai colocar? As garrafas e os ml, que é a capacidade de cada uma. 60.000 vai produzir, vai ser de 500 ml. Agora, vamos pensar, o que ele quer? Quantas garrafas? Então, o meu X vai ser debaixo de garrafas e a nova unidade vai ser de 1.200 aqui, né? ml, muito bem. Agora, a gente tem que pensar, ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional? Como que eu vou fazer isso? Olha só, se eu preciso de 60 garrafas de 500 ml, se a capacidade aumentou para 1.200,
eu ainda vou precisar de 60 garrafas? Ou eu vou precisar de menos ou eu vou precisar de mais? Aqui a gente deu para perceber que aumentou a capacidade. Mas e aqui? Vocês concordam que se eu comprei 60 garrafas de 500 ml, mais ou menos uns 30 litros, se eu comprar 60 aqui, vai dar mais de 60? Vai aumentar o dobro da quantidade? Então, não. Como aumentou aqui a capacidade de cada uma, aqui eu preciso comprar menos garrafa. Todo mundo concorda? Então, eu vou diminuir minha quantidade de embalagens que eu vou comprar, porque a capacidade da embalagem aumentou. Então, nesse caso, ó, as setinhas está uma para cima e outra para baixo. Então, eu vou ter que inverter um dos dois lados, certo? Geralmente, eu inverto a que está do lado do X. Então, olha só, inverter. Então, como que fica? O X sobe e o 60 desce. O resto a gente copia do jeito que tá. 500 para 1.200. Deu para compreender, pessoal? Então, o que aconteceu? O X subiu e o 60 desceu. Muito bem. Agora, a gente faz normalmente como a gente acabou de fazer. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 1.200x, que é igual a 500 vezes 60. X é igual, 1.200x é igual 500 vezes 60, 5 vezes 6... 30, 1, 2, 3, mais 3, 0, né? Muito bem, vou continuar aqui no cantinho. O X, o que vai acontecer? Esse 30.000 tá multiplicando, esse 1.200 tá multiplicando, vai vir dividido. X é igual a 30.000 dividido por 1.200. Fazendo a continha aqui, deu 25. 25 o quê? 25 aqui era 60.000, então ficou 25.000. Então, agora, ela vai precisar só de 25.000 garrafas de óleo. Questão número 5, página 20. Para asfaltar 15 quilômetros de uma rodovia, foram gastos 22.500.000. Qual será o custo para se asfaltar 25 quilômetros de comprimento desta rodovia? Então, pessoal, a gente, como sempre, tem que organizar. A gente tem duas unidades aqui, tem em quilômetros e tem os reais. Então, a gente tem que organizar e colocar elemento debaixo de elemento. Então, 15 quilômetros vai dar 22.500.000, certo? E 25 vai ser X, que vai ser o valor que eu quero saber. Muito bem, agora a gente tem que ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Para mim asfaltar 15 quilômetros, eu vou gastar esse valor. Se eu aumentar o quilômetro, eu vou gastar mais ou menos? Todo mundo concorda que se eu aumentar lá, vai gastar mais dinheiro, certo? Então, os dois são a setinha para cima. Se as duas é setinha para cima, ele vai ser diretamente proporcional. Então, eu não preciso inverter nada. É só eu copiar um debaixo do outro. Então, vai ser 15 por 25 é igual a 22.500 por x. Faço cruzado, vai dar 15 que multiplica x, que é igual a 25 que multiplica 22.500.000. X é igual... Então, o 15 aqui tá dividindo, vai passar... tá multiplicando, vai passar dividindo. 25 vezes 22.500.000 vai dar 562.500.000 dividido por 15, que vai dar 37.500.000 reais. Ou seja, esse vai ser o novo valor para se asfaltar 25 quilômetros de rodovia.